E a gente já trouxe aqui uma informação na sexta-feira, né, Rosiane? Você vai trazer o segundo momento, aquela análise que o ouvinte e a ouvinte só ouvem aqui com você na Band News Difusora FM. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e Eduardo Braga, senador da República, ex-governador. Vai dar ou já deu em namoro, hein, Rosiane? Acho que a gente tem que deixar primeiro para os ouvintes ouvirem, para eles terem essa avaliação, se é namoro, se não é, nos áudios que a gente separou para colocar no ar de sexta-feira. Do Davi fazendo as declarações para o Eduardo, e o senador Eduardo na inauguração lá da creche. E depois eu fiz uma entrevista com ele de 2 minutinhos. Se der para colocar no ar, eu prefiro. Muito bem, a gente tem aqui esse áudio então. Teve uma inauguração de uma creche aqui na cidade de Manaus na sexta-feira. O prefeito Davi Almeida esteve nessa inauguração e o senador Eduardo Braga também. Inclusive, a creche, ela leva o nome, acho que é da mãe do senador, não é isso, Rose? Isso, da mãe do senador Eduardo Braga, ele estava muito emocionado durante a fala dele. O pai dele estava presente, acho que o seu Carlos Braga tem mais de 90 anos, estava numa cadeira de roda, mas muito ativo no evento, e acaba que quando o senador citou o nome dele, se emocionou. Mas vamos ouvir o áudio. Vamos nessa, vamos lá. Depois você conversou com o prefeito Davi Almeida, vamos ouvir. Rafael. Prefeito Davi, eu queria que o senhor explicasse hoje a inauguração dessa creche na Zona Leste, com a presença do senador Eduardo Braga. Claro que tem um movimento que as pessoas observam como político, mas eu queria que o senhor explicasse o que significa, do ponto de vista da aliança, para a sua gestão, para a gestão da Prefeitura de Manaus e também nas conversas políticas que estão sendo encaminhadas, obviamente, para o outro ano e em relação aos seus outros aliados também. Em relação à parceria, a aliança ela é por Manaus. A aliança é por Manaus. O senador Eduardo Braga ele é um senador muito influente, líder do partido, de um dos maiores partidos da República. Ele está destinando recursos vultosos para a Prefeitura de Manaus, na infraestrutura, na habitação, na regularização fundiária, e isso beneficia a população. E foi em função desse entendimento de que Manaus precisa de recursos que nós fizemos esse acordo pela cidade de Manaus. Não estou olhando a eleição de 2024, muito menos a eleição de 2026. Vou buscar quem pode apoiar Manaus, o governo federal, os senadores, o próprio governo estadual, que é nosso parceiro, o governador Wilson Lima, quem eu não abro mão dessa parceria, mas o senador sinalizou com a possibilidade desse apoio e Manaus agradece. O apoio financeiro para a cidade por meio desses recursos do governo federal é algo de qual monta? O senhor tem esses valores? Veja bem, nós temos sinalização de possibilidade de 5 mil moradias, com o apoio do senador Omar e do senador Eduardo Braga. Estou falando só de moradias, algo em torno de 800 milhões de reais. Mais recursos para infraestrutura, mais recursos da ordem de 304 milhões de reais. Então, é muito recurso para a cidade de Manaus, aporte de emendas, aporte de recursos do orçamento, tudo isso faz com que essa parceria seja uma parceria muito vantajosa, para a cidade de Manaus, até porque eu não governo com vaidades. Eu sou um homem afeito a egos e vaidades. Eu quero ajudar Manaus e vou buscar todos os apoios possíveis para poder melhorar a vida das pessoas que moram na nossa cidade. Tá certo, muito obrigada, prefeito. Rosiane, esse foi o áudio do Davi Almeida. Depois você entrevistou o prefeito Davi Almeida após a inauguração lá da creche, né, que teve a homenagem para o senador Eduardo Braga. Mas a gente tem um áudio também, 2 elogios que foram traçados por Davi Almeida ao senador Eduardo Braga, e a gente vai acompanhar agora também aqui na nossa programação. Vamos lá acompanhar então. Em benefício da população da cidade de Manaus. O Amazonas tem como representantes no Senado Federal 3 senadores, e eu tenho a parceria dos 3 senadores. Ultimamente, mais próximo do Omar, do Eduardo, e eu pude ver, eu tenho aqui que dar esse depoimento para vocês, da envergadura e do tamanho, da importância do quilate
do peso político que são o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. O que eles dois estão fazendo por Manaus, eu sou daqueles que fala muito. Eu falo e agradeço. Quem ajuda Manaus, eu agradeço. Quem não fala, eu queimo. Tô nem aí. O povo tem que saber. E quem está ajudando Manaus nesse momento, no Senado, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, senador Plínio Valério. Nesse momento, senador Eduardo, muito obrigado pela parceria com a cidade de Manaus. Cumprimento a secretária de Educação, a professora Dulce. Muito bem, Rosane, está aí então o áudio do prefeito de Manaus, Davi Almeida, está sendo muitos elogios aí ao senador Eduardo Braga. A gente vinha falando já, você trouxe aqui inclusive essa informação primeiramente aqui em Manaus, dessa aproximação de Davi Almeida com Eduardo Braga e Omar Aziz, numa visita a Brasília, e agora a gente tem aqui uma homenagem a Eduardo Braga, ao senador, a homenagem à mãe do senador em uma creche, e o prefeito está tecendo todos esses elogios, né? Então a gente tem dois momentos aqui. Primeiramente, esses elogios todos que foram direcionados a Eduardo Braga, e depois a entrevista que você fez com o prefeito Davi Almeida para perguntar sobre o que significavam esses elogios. Vamos lá, então. E aí, é namoro ou não é? O que você acha? Olha, tem um bom baita de um flerte legal aí, viu? Hein, Jenny? O que você acha aí? Ana? Pode até ser namoro, né? Tem que ver se é sério mesmo, se vai aguentar ir até o final. Tem que ver se o namoro dura, qual vai ser a reação das pessoas em relação a essa aproximação, mas veja, é um evento, eles não pouparam sinalizações importantes de ser um evento político e da demonstração, da exibição dessa proximidade dele. Nós, do ponto de vista político, não somos surpreendidos, nem os nossos ouvintes, porque a gente foi mostrando essa aproximação, esse flerte, essa paquera já desde trás, e algumas coisas de bastidores que eram muito fortes. O próprio Davi, quando ele fala de vários nomes, ele não fala só do Eduardo Braga. Eduardo Braga é o nome com mais efeito, sobretudo para a relação dele com o governador Wilson Lima, mas ele pega e fala senador Omar Aziz, e também lembra aí do senador, ele existe, está lá em Brasília, o Plínio Valério, né? Então ele fala que há uma aproximação dele, um apoio por busca de recursos. Claro que os recursos devem vir principalmente pela articulação da atuação do Braga e do Omar Aziz. E a gente tem que enxergar o Omar Aziz, não pode deixar de enxergar ele, pela importância dele, não vou repetir aqui, já falei várias vezes, mas também porque ele é um potencial pré-candidato à disputa do governo do Estado em 2026. Então, por isso que é importante a gente perceber essas movimentações, esse namoro e a possibilidade de a formação de um grupo, sim. Claro que isso foi um babado, né, para usar uma linguagem aí mais popular, que está repercutindo até hoje. Por quê? Porque, como eu falei, o nome do Eduardo Braga é simbólico em relação à relação do governador Wilson Lima e do prefeito. Por quê? Porque o Eduardo Braga é um dos principais adversários do Wilson Lima já de bom tempo, e ele é um nome que mobiliza processos que querem caçar o governador Wilson Lima. Tem 6 processos que estão em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com denúncias graves também em relação à campanha. Está movimentando isso contra o Wilson Lima, e como a gente viu circular entre os parceiros, aliados, interlocutores do governador Wilson Lima, contra o Tadeu, que é o vice-governador indicado pelo Davi na chapa. Então, o campo de aliados, de parceiros, né, exibiram esse tipo de reação do Wilson Lima. Olha, ele se aproximou, assumiu um namoro com o nome que quer derrubar a gente, inclusive o nome que o Davi indicou para essa parceria. Bom, apurando um pouquinho mais, ouvindo mais esses interlocutores do Wilson Lima, o que eu percebi? Apesar de todas aquela ação, né, do grupo do Wilson Lima, de estar matando o Davi na unha, mostrando para o Davi quem era o maior dentro do grupo, e a gente foi tratando isso também passo a passo aqui. E a cada momento, eu lembro que eu passava as informações, eu sempre tratava como grupo e como fogo amigo. As coisas estavam ficando rachadas, estava gente saindo ferido. Mas a minha captação, inclusive dentro do próprio grupo do Wilson Lima e do Davi Almeida, as pessoas não interpretavam como um rompimento, eles entendiam ainda como um grupo. Até porque
embora ele tenha circulado, governador com outros nomes, a gente ainda não vê potenciais nomes fortes para que ele indique e apoie para a eleição que vem da Prefeitura de Manaus. Então, nessa nova rodada aí de captação, interlocutores do Wilson Lima, o que eles me dizem, o que eles interpretam? Mais uma vez que o Davi se precipitou muito em assumir esse namoro público com Eduardo Braga, a forma como ele falou de público e algumas outras coisas que chegaram ao grupo de bastidores. E por que eles entendem isso? Que até esse momento o governador não tinha nenhum candidato à prefeitura, a não ser o próprio Davi, pela aliança, né? E pelos compromissos que eles assumiram de público na última campanha. Tanto que o vice do Wilson Lima é o Tadeu, né? Mas, a partir desse momento, ele dá um sinal de abertura para que o governador possa circular e ouvir mais os outros candidatos que buscam na disputa e na busca de apoio. Essa é a interpretação do grupo do Wilson Lima. E eles colocam mais um dado, que a forma de tratamento que o governador estava fazendo, como ele estava tratando o Davi Almeida, na personalidade do governador e na personalidade política do governador, não era sinalização de rompimento. E aí eles colocam a possibilidade de interpretar isso tudo que o governador aturou, digamos assim, passou na aliança dele com o Bolsonaro, né? Foi muito pior com o próprio Davi, né? E soube manter ali a aliança. Então, eles entendem que todas as ações dele, a forma como ele estava se movimentando, era de um governador que vai participar ativamente da construção desse palanque da próxima eleição, mas não era de rompimento com a aliança com o Davi. E que, nesse momento, o Davi se precipita em função de ser Eduardo Braga, que é um nome que está movendo ações, adversário, né, de primeiro momento, primeira ordem contra o governador, e de um outro nome que possivelmente pode vir a ser adversário, criar um grupo adversário, que é o Omar Aziz, que for o candidato. Essa apuração que a gente tem aí em torno do Wilson Lima, os aliados, as minhas fontes, né? Muito bem. Informação com a Rosiane Carvalho sobre esse tabuleiro, né, da política, esse jogo todo que vai culminar aí, claro, com a eleição do ano que vem para a Prefeitura de Manaus. Então, fervilhando aí toda essa movimentação, né, Rosiane? Tem mais alguma coisa que você queira trazer aqui pra gente? Olha, a interpretação do grupo do Davi, e é uma coisa que eu entendo também, e chego até a concordar, porque o Davi não tem muito tempo, a gente já repetiu isso aí. Então, assim, essa incerteza que o grupo do Wilson Lima passou a ele, deu a ele essa necessidade de buscar uma salvação, né? E aí apareceu por meio dessa aproximação desse grupo de senadores, Eduardo e Omar, que tem, e ele mesmo dá esse depoimento, né, a envergadura que eles têm, a capacidade de atração de recursos. Davi precisa de recursos em conta. Precisa, e não tem tempo ainda, né, de colocar essas obras todas nas ruas, entregar a tempo. Ele está lutando, a batalha dele é contra o tempo na disputa da reeleição. Tem que ver como é que está a avaliação dele, né? As pesquisas que eles têm divulgado são muito positivas, mas até no ponto de vista do pessoal do Wilson Lima, uma atitude precipitada talvez coloque em dúvida se ele está com tanta aprovação assim, porque tanto desespero em antecipar. Eu entendo, do ponto de vista do tempo político eleitoral, o tempo do Davi é curto também, ele precisa se antecipar, né? Então tem tudo isso aí em jogo.